A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus. Estamos mais uma semana aqui trazendo uma lição bíblica para nossa rica meditação. A lição dessa semana, quarto trimestre de 2024, comentada pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima, aqui no nosso Rio Grande do Norte, é a lição do número 10, que tem por título A Promessa da Proteção Divina. Estamos estudando o trimestre sobre as promessas de Deus. E a lição de hoje, lição 10, é a promessa, lição 11, perdão, é a promessa de provisão. Lição número 11 é a promessa de provisão. Estamos estudando as promessas de Deus e a lição de hoje é a promessa de provisão. Lição esta que é realizada presencialmente todos os domingos, na maioria das igrejas, e essa lição já é para o domingo dia 15 do corrente ano 2024, 15 de dezembro, e nas demais igrejas, aleatoriamente, são em dias alternados, né? Algumas na segunda, na terça e aí por diante. Na minha, onde eu congrego aqui, que é Pelada, Rio Grande do Norte, é toda quarta-feira, às 19 horas. E você e sua casa são os nossos convidados. Então, a lição de hoje é a promessa de provisão. A promessa de provisão. Deus tem uma promessa de provisão para nós. E vale a pena você ficar até o fim. A leitura em classe se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo número 6, versículos do 25 ao 31. Leitura da palavra de Deus, que assim nos diz: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós, com todos os seus cuidados, acrescentará um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Porque se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que nos vestiremos. Leitura da palavra de Deus, baseada em Mateus capítulo 6. Quem fez essa narrativa, essas afirmativas, na verdade, foi o próprio Senhor Jesus, afirmando, orientando, aconselhando a humanidade não andar ansiosa demasiadamente. Não andar ansiosa, solícitos pela vida, mas sim estarem quietos, esperando e aguardando na provisão de Deus. Claro, não cruzando os braços, fazendo a nossa parte, mas não colocando as necessidades acima do nosso Deus. Pois o nosso Deus, ele cuida tanto da erva do campo, como das aves, como também, principalmente, cuida do ser humano, suprindo as suas necessidades. Então, o texto áureo se encontra em Mateus 6 e 25, a primeira parte do versículo. Na verdade, o versículo praticamente total. Diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Então, a palavra de Deus nos dá
essa menção, o Senhor Jesus dizendo que não é para andarmos ansiosos, se preocupando, antecipando-se pelo que havemos de comer, beber ou vestir. Porque mais importante do que a vestimenta é o corpo. Então, há uma necessidade de cuidar do corpo de maneira prioritária, indispensável. Enquanto muitos se preocupam com a vestimenta e esqueceram do que cuidar do corpo, que é importantíssimo, porque é templo e morada do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo número 19. E não andeis ansiosos pelo que haver de comer ou beber. Jesus não está querendo dizer que não precisamos nos preocupar com a alimentação. Mas ele está mostrando que mais importante do que o alimento e do que a bebida é a vida. Porque às vezes se preocupamos com o alimentício e nos despreocupamos com o essencial que é a vida. Vida esta com Deus. Estamos preocupados com comidas, bebidas, com festas, mas não estamos preocupados com as nossas vidas. Então Jesus aqui deixa claro que mais importante do que a comida e a bebida é a vida. Por isso que ele disse em Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o homem vive se ele estiver vivo. Não se ele estiver com um grande armazém de alimentos. Lembra do rico? Em Lucas capítulo 12, por volta do versículo 13, a parábola do rico insensato. E ele disse para a sua vida, alma, para a sua alma, para a sua vida. Quando Jesus está falando de vida, ele está falando da vida espiritual. A vida em toda a sua completude, principalmente na espiritual. E o homem dessa parábola, Lucas 12, versículo 13 ao 21, Jesus, em resumo aqui, Jesus disse que o homem, ele disse para a sua alma, com que ele tinha armazenado nos seus armazéns, nos seus celeiros, pode comer, beber, folgar e regalar-se, porque tens aí para muitos anos em depósito. Então ele se preocupou com o alimentício. Ele se preocupou com o material, mas não se preocupou com o material, não se preocupou com a vida. É isso que Jesus está falando aqui. Jesus está falando que devemos nos preocupar com a nossa vida. Porque a nossa vida, ela tem que estar nas mãos de Deus e diante de Deus. Verdade prática nos diz assim: o Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. O Senhor Jesus, ele se preocupa com todas as nossas necessidades. O Senhor Deus, ele se preocupa com todas as nossas necessidades. Sejam elas físicas, emocionais ou principalmente espirituais. Ele se preocupa e ele preenche, ele quer preencher essa necessidade. Ele quer prover esse preenchimento para essa necessidade que nós temos. Para isto, precisamos darmos prioridade a Ele sobre as nossas vidas. Partindo já para os devidos tópicos, e o primeiro tópico, já iniciando, nós temos a temática, a provisão das necessidades básicas. Então, a promessa de provisão, que é o tema,
E o primeiro tópico é a provisão das necessidades básicas. Que necessidade básica? Quais são as necessidades básicas que nós temos? Comida, bebida e vestimenta. Desculpem, ventilador e me deixa desta forma. Então nós temos que Deus ele promete prover as nossas necessidades básicas, comida, bebida e vestimenta. Então no Sermão do Monte, aonde está a leitura que acabei de ler no início, Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 31, então nós temos que, no Sermão do Monte, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, onde nós lemos, o Senhor Jesus, ele ensinou aos seus discípulos a respeito de não viverem de maneira ansiosa e preocupada com as necessidades básicas da vida. Então Jesus ele ensinou nesse capítulo, nessa leitura de Mateus 6, ensinando aos discípulos que eles não deveriam se preocupar de maneira ansiosa, exagerada, pelas necessidades básicas da vida. Que os discípulos não deveriam se preocupar com essas necessidades básicas da vida, porque Deus havia de prover, estava dentro do plano de salvação, a providência da provisão, a promessa da provisão, a promessa que Deus proveria, que Deus providenciaria o necessário básico para a sobrevivência humana e não deixaria nada faltar. Não deixaria faltar o pão, não deixaria faltar a bebida, a água, não deveria deixar a vestimenta. Deus não deixaria faltar, como realmente ele não deixou. O povo no deserto, Deus mandava comida, mandava o pão, mandava carne, mandava água, dava água, providenciava tudo. Providenciava até as vestes. Que vestes? As vestes que verdadeiramente eles não precisavam se preocupar porque Deus providenciava. Crescia. As sandálias cresciam de acordo com a estatura que ia crescendo do povo ali no deserto, conforme o crescimento deles. Então, não deixou faltar nada, mas providenciou de tudo para eles. De tudo. Então nós temos que Jesus deixou claro que os discípulos não deveriam se preocupar de maneira ansiosa com essas necessidades básicas da vida. Por quê? Porque o Deus que provê para todos os animais e os vegetais cuida também das necessidades básicas emocionais e espirituais do ser humano. Porque eles não deveriam se preocupar. Porque os discípulos não deveriam se preocupar com a bebida, a vestimenta e com essas necessidades básicas. Porque Deus cuidava, como está na palavra, e ainda cuida dos animais e dos vegetais, das plantas, como Deus cuida dos animais, da fauna, da flora, Deus também cuida do ser humano. Jesus disse, se Deus cuida das aves, se Deus cuida dos lírios do campo, não cuidará de vós, homens de pequena fé, não cuidará de vós muito mais ainda, homens de pequena fé. Claro que se Deus cuida dos animais, se Deus cuida dos lírios dos campos, das ervas, das plantações, claro que Deus vai cuidar muito mais dos seres humanos, que são seres racionais. Se Deus cuida dos irracionais, muito mais dos racionais. Deus cuida
e muito bem cuidado. Agora, requer de nós, condicionalmente, a nossa parte sendo feita. Deus, ele quer que nós tenhamos verdadeiramente crença nele, que acreditemos, confiemos nele, para que ele seja realmente esse provedor de nossas necessidades básicas e até sobremaneiras. Necessidades urgentes, necessidades que, claro, que para a época, hoje as nossas necessidades são outras. Continua sendo bebida, comida e vestimenta, sim, mas também tem outras necessidades. Tem outras. E Deus cuida dessas outras também. Deus cuida dessas outras também. Então, Deus, ele promete cuidar não somente das necessidades básicas, mas também das necessidades emocionais, voltado ao nosso psicológico, voltado à nossa mente. Deus cuida dessa nossa área também. Deus cuida dessa área emocional. Deus cuida também do espiritual. Ou seja, do nosso lado, da nossa situação diante dele. Como estamos diante dele, então Deus cuida também dessa situação para legalizar, legitimar e verdadeiramente nos colocar dignos dele sobre as nossas vidas. Subtópico número 2. No subtópico número 2, nós temos a provisão do alimento diário. No subtópico número 2, nós temos a provisão do alimento diário. Então, nós temos que Deus, ele providencia essa necessidade do alimento diário que nós temos cotidianamente. Na leitura de Mateus 6, Jesus ensinando os discípulos a orar, ele disse: quando for orar ao Pai, diga a ele: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ou seja, providencia hoje o pão para mim, para minha casa, para minha família, sobre a minha mesa. Providencia este mantimento no amanhã. Providencia, Deus. E Deus, não porque estamos a pedir, mas porque já é uma promessa dele. Providenciar para nós o necessário, para nós verdadeiramente não ficarmos realmente vulnerável. Porque Deus providencia a provisão do alimento diário para que nós não sejamos vulneráveis. Vulneráveis ao quê? A cairmos em declínio, a cairmos em vexame, assim como Agur, em Provérbios, capítulo número 30, Agur, ele chegou a orar a Deus e disse: Deus, eu quero te pedir duas coisas e não me negue. Eu quero te pedir duas coisas e não me negue. E agora ele vai especificar que coisas são essas. Ele diz: Deus, eu não quero nem a pobreza e nem quero a riqueza. E ele explica porque não quer a pobreza e também não quer a riqueza. A pobreza, Deus, eu não quero que o Senhor me dê a pobreza para que eu, tendo falta, eu vá e roube de quem tem. E a riqueza eu também não quero, Deus, para que eu, tendo em abastança, eu venha me esquecer de ti. Então eu não quero nem a pobreza nem a riqueza. Não me negue isto, me faça essa provisão, não me negue. Não me negue. E o que é que ele queria? Se ele não queria riqueza e nem queria pobreza, o que é que ele queria? Ele diz na palavra da sequência:
Ele diz, me dar a porção de cada dia. Ou seja, o que Jesus disse, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Então ele diz, dá-me a porção de cada dia, dá-me a porção necessária, provê hoje, provê amanhã, não deixa faltar, provê a cada dia para mim a tua providência maravilhosa. E Deus faz isto? Faz. E Deus faz isso? Faz. Deus, ele provê o alimento diário. Ele não vai deixar faltar. Ele não vai deixar a gente ficar nessa vulnerabilidade. Uma vez que nós estamos verdadeiramente com Ele, perante Ele e vivendo para Ele. O salmista no Salmos 37, este foi o salmista Davi. E versículo número 25 ele diz, ó, fui moço, agora sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Por quê? Porque Deus provê o alimento cotidiano, o alimento diário. Aquilo que Agur em Provérbios, que acabei de citar há pouco, vou conferir para melhor dar a exatidão de onde está escrito, mas se não me for a memória, é Provérbios capítulo número 30 e versículo números, os primeiros versículos. Provérbios capítulo número 30, os primeiros versículos. Capítulo número 30 de Provérbios. A partir do versículo 7, agora eu vou ler exatamente. Diz assim, duas coisas te pedi, mas não me negues, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a perversidade, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada a cada dia. Para que, porventura, de farto, não te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, não venha a furtar e lance mão do nome do Deus, do nome, e não lance mão do nome de Deus. Então veja bem que a porção diária, a porção de cada dia, a provisão do alimento diário, Deus concede. Deus dá. Mas por que isso? Por que Deus faz essa provisão do alimento diário? Porque Ele fez essa promessa? Porque Ele sabe que não vivemos sem o alimento diário para nutrir o nosso corpo. Ele faz essa provisão, essa promessa da provisão do alimento diário, porque Ele sabe que não viveremos, sobreviveremos sem o alimento diário, que nutre e fortalece e sustém o nosso corpo. Ninguém vive sem comida. Ninguém vive sem bebida, a água. Sem comer o alimento e sem beber água. Ninguém vive. É necessário esses dois mantimentos para manter o corpo em dia saudavelmente. Quando essas necessidades estão verdadeiramente negativas, o corpo começa a manifestar sinais evidentes de que verdadeiramente está faltando substâncias, está faltando nutrientes para que ele se mantenha de pé. Então, mesmo a respeito da necessidade mais básica da vida,
comida e bebida, mesmo a respeito da necessidade mais básica da vida, devemos aprender a confiar em Deus e não ser dominado pela ansiedade. Então, mesmo que precisamos deste mantimento, bebida e comida, mas precisamos aprender a confiar, a depender sempre do nosso Deus. Porque Ele sabe que nós precisamos disso. 1 Pedro, capítulo número 5. 1 Pedro, capítulo número 5, versículo número 7. Está escrito assim. 1 Pedro, capítulo 5. E versículo número 7. Assim nos diz a palavra de Deus. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então é preciso, mesmo diante da necessidade mais básica da nossa vida, mas precisamos confiar em Deus. Porque se nós confiarmos nele, ele promete essa provisão de não faltar, para não nos tornar vulneráveis, como Agur não queria ser vulnerável. A pobreza e a riqueza. Mas ele queria a porção de cada dia. Então Deus, ele sabe que nós precisamos, e por isso que ele provê, porque ele sabe que não vivemos sem o mantimento. Subtópico número 3, provisão da vestimenta. A provisão da vestimenta. Tudo baseado em Mateus capítulo 6, do Sermão do Monte, a partir do 25 até o 31, contada pelo próprio Senhor Jesus. E não foi à toa que Jesus contou. Jesus contou e ele até ensinou os discípulos. Ele ensinou os discípulos, quando enviou os discípulos, não se preocupe com a comida. Vocês vão entrar nos lares e os lares vão colocar sobre a mesa e podem comer à vontade o que eles colocarem. Não precisa levar as vestimentas, levar uma mala de roupa, que não existia mala na época, mas não precisa levar mudas de roupa, sacos de roupa, não precisa. Porque digno é o trabalhador do seu salário. Ou seja, Deus providenciará e não vai faltar nem o pão, nem a bebida, nem a vestimenta para vocês. Podem irem tranquilos, confiando no Deus, Jeová Jireh, o Senhor da providência. Então, a respeito dessa necessidade básica, que é a vestimenta, devemos aprender a confiar em Deus e não nos deixar dominar pela ansiedade. Tanto o alimento diário quanto a vestimenta do corpo, Deus sabe que necessitamos deles. E por isso, devemos fazer a nossa parte. E que parte é esta? Seguir os ensinamentos da palavra de Deus, conforme 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 10 e 11. Seguirmos a doutrina da palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus. E quando assim fizermos, estaremos confiando. E quando estivermos confiando plenamente em Deus, Salmo 37, versículo número 5, aí Deus fará o mais por nós. Efésios capítulo 3, versículo número 20. Ele fará por nós além do que nós pedimos e do que nós pensamos. Ele fará por nós. Porque ele é o nosso provedor. Ele é o nosso mantenedor. É ele quem supre as nossas necessidades. É ele quem dá. É ele quem faz nós granjearmos, nós adquirirmos, nós ganharmos, nós sermos recompensados, presenteados. É ele quem faz.
Então não precisamos estarmos demasiadamente, ansiosamente preocupados com as necessidades básicas de nossa subsistência. Então, tanto o alimento diário quanto a vestimenta do corpo, Deus sabe de que necessitamos deles. E por isso devemos fazer a nossa parte, mas jamais permitir que a inquietação e a ansiedade dominem os nossos corações no processo de buscar o que comer ou o que vestir. Então devemos confiarmos em Deus, mesmo nessas necessidades da vestimenta, mesmo nessa necessidade, não deixar dominar os nossos corações a inquietação e a ansiedade por causa da vestimenta. Por causa da vestimenta. Há muitas pessoas que se preocupam demais com a questão da vestimenta. Demais, exageradamente, obsessivamente, como que a vestimenta o satisfazesse ou a satisfazesse. Tópico número 2. No tópico número 2, falaremos a respeito da provisão das necessidades emocionais. No tópico número 1, falamos sobre a necessidade de comer, na necessidade de beber a água, né? O beber aqui é a água, ou suco, etc. Não beber aqui voltado ao alcoólico. Né? A necessidade básica, comida, que é necessário, bebida, né? Que vai refrigerar o nosso corpo, vai ajudar o nosso corpo, né? Desenvolver, porque o nosso corpo precisa de água, não precisa do álcool, por isso que a bebida aqui não é o alcoólico, né? Porque Deus não fez nós com essa necessidade da bebida alcoólica. E a outra necessidade é a necessidade da vestimenta. E Deus, ele se preocupa com a vestimenta, principalmente com a vestimenta que veste. Vestimenta que veste. Lembra do primeiro casal, Adão e Eva? Deus se preocupou em fazer a vestimenta para eles, que estavam nus. Principalmente após o pecado, que agora a maldade chegou e eles perceberam isso e se constrangeram. No Apocalipse, o último livro da Bíblia, Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Deus se preocupando com vestes. O último livro da Bíblia, Apocalipse, Deus se preocupando com vestes, vestes que vestem. Não nos deixa nus diante de Deus, vestes de santidade, vestes decentes. Então, Deus, ele se preocupa. E nesse tópico aqui, a provisão das necessidades emocionais. Por que as necessidades emocionais? Porque nós somos, subtópico número 1, nós somos seres humanos integrais. Nós somos seres humanos integrais, completos. Nós não temos só um corpo. Nós somos integrais. Nós temos também uma alma e um espírito. Ou seja, nós somos tricotômicos, corpo, alma e espírito, ou, conforme alguns assim defendem, nós somos dicotômicos, corpo, alma e espírito, que é como que fosse um só. Então, corpo e alma. Dicotômico. Então, nós temos que somos seres integrais. Somos corpos. Precisamos alimentar
vestir, sim. Mas também nós somos integrais, nós também temos uma alma. E essa alma também precisa ser cuidada, conservada. Conservar o corpo é uma coisa, conservar a alma é outra coisa. 1 Tessalonicenses 5:23, a Bíblia, o próprio Deus, Paulo dizendo, usado por Deus, que Deus quer que nosso corpo, nossa alma e nosso espírito sejam plenamente conservados na santidade. Então, somos integrais. Então, o corpo precisa de cuidado? Precisa. Mas também a alma precisa. Há muita gente se preocupando só com o corpo. Há muita gente se preocupando só com o físico, só com a estética. Mas esquecendo da alma. Há muita gente que pode estar bem vestido, bem alimentado, mas a alma está doente, precisando de cuidados. E esse cuidado, excepcionalmente, quem pode dar é Deus. Talvez você indo até um psicólogo, a um psiquiatra, talvez você fazendo sessões e procurando pessoas que assim o indicam, lhe indicam, na verdade, querendo resolver esse problema dessa necessidade emocional. Mas não consegue resolver. Por quê? Porque é um lado em que existem especialistas humanos aqui na Terra, sim, que pode tratar, que pode remediar, mas quem realmente é exclusivo para essa área, não menosprezando a medicina de especialista, quem é realmente especialista nessa área é o nosso Deus, é o Senhor Jesus. Ele trata e fica curado. A alma curada. Então, ele trata também o corpo. Precisa ser cuidado? Sim, mas também a alma também. Por quê? Porque assim sendo, devido sermos seres inteiros, integrais, completo, corpo, alma e espírito, então assim sendo, o que se passa na alma reflete no corpo. Ou seja, se a alma está doente, o corpo também adoece. Então é preciso tratar o emocional, essa necessidade emocional. E muitas pessoas tão boas corporalmente, mas a alma não está. E por a alma não estar boa, então o corpo sofre, padece. Então as pessoas vivem dependentes décadas, a vida toda, de pessoas da área psicossomática, pessoas da área que envolve a psique, a mente, que envolve realmente esse lado espiritual, e muitas vezes não consegue sarar essa alma. Por quê? Porque o especialista dessa área exclusivamente é o Senhor nosso Deus, é o Senhor Jesus, é a palavra de Deus que trata e remedia. Alguns casos, na maioria sim, especialistas humanos conseguem tratar, conseguem resolver, psicólogos especialmente. São muitos os que estão aí pela internet dando palestras, dando autoajuda para que verdadeiramente você consiga sair dessa vulnerabilidade emocional. Sim, senhor. Existem muitos. E bons. Então, como seres integrais, a alma reflete no corpo. Quando o corpo não está, quando a alma não está bem, então reflete no corpo. Olha o que em Provérbios, capítulo número 17,
Provérbios, capítulo número 17, versículo número 22, nos diz assim, 17 e 22 de Provérbios: o coração alegre serve de bom remédio, o corpo estando bem. Mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Olha que é mais vital cuidar do espiritual, porque reflete no corpo, do que no corpo para refletir na alma. É mais vital. Então, olha só, o corpo, o espírito abatido, o espiritual, o corpo é alma e espírito. Então, o espírito abatido, o espírito doente, o espírito triste, angustiado, então reflete no corpo de que forma? A secar os ossos. O salmista, no Salmo de número 33, se não me foge a memória, 32, e versículo número 4, ele diz: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Veja só que o espírito abatido, 17 e 22 de Provérbios, o espírito abatido seca os ossos, adoece o corpo. Provérbios, capítulo número 15, versículo número 13, nos diz assim, mais uma vez mencionando na mesma temática, 15 e 13 de Provérbios, diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto. Olha só. Mas pela dor do coração, o espírito se abate. Ou seja, o corpo mal também reflete no interno, no imaterial, na alma e no espírito, fazendo abater-se. Veja que alguém pode estar corporalmente sem nenhum ferimento, mas internamente, espiritualmente, em agonia. Em agonia. Porque verdadeiramente reflete um no outro. Corpo no espírito e espírito no corpo. Então é preciso preencher essa necessidade básica, essa necessidade emocional, porque somos não só corpo, mas também alma e espírito. As pessoas procurando uma boa alimentação, ok, maravilha, tem que ser assim dessa forma. As pessoas praticando atletismo, correndo, hoje é moda, não só no interior, mas na cidade principalmente. Tranquilo, isso contribui beneficamente para a sua saúde. Mas também a alma está tratando, o espírito está tratando, o emocional está tratando. Somos integrais, não só corpo, mas também alma e também espírito. Assim como o corpo
a alma deve ser cuidada. Tratar o emocional, que é a alma, voltada à alma e espírito, porque assim como o corpo precisa de cuidado, a alma também precisa de cuidado. A alma também precisa de cuidado. Quais cuidados são esses que a alma precisa? Da palavra de Deus, da oração, do jejum, da obediência, da leitura, do estudo da palavra de Deus, do ouvir a palavra de Deus, ouvir palavras boas de Deus, transferidas por bons pregadores e ensinadores. Salmo 45, versículo número 1. Meu coração ferve com palavras boas. Então, assim como o corpo, a alma deve ser cuidada, preservada de maneira irrepreensível. É preciso também cuidar da alma. É essencial cuidar, indispensável cuidar também da alma. Subtópico 2. A ansiedade no mundo. As palavras de Jesus em Mateus, capítulo 6, leitura em classe que fizemos, 25 ao 31, são bem atuais. Por que são bem atuais? Porque Jesus tratou não somente para ficar lá há 2000 anos atrás, mas Jesus ele tratou de algo que verdadeiramente estaria constante com a raça humana. Então Jesus ele tratou bem esse problema, essa temática na sua época que se estenderia até os dias de hoje. Então a ansiedade no mundo não foi só lá, é no mundo, continua, porque ainda existe o mundo. Então as palavras de Jesus em Mateus 6 são bem atuais, porque o nosso Senhor alertou os discípulos e nos alerta para o fato da ansiedade poder nos prejudicar. Então Jesus tratou para com os discípulos sobre a ansiedade, não levando eles à ansiedade, mas prevenindo eles contra a ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade prejudicaria-os. Prejudicaria eles e não ajudaria. A ansiedade seria maléfica, seria um mal na vida deles e não um benefício na vida deles. E nos dias de hoje continua da mesma forma. Então se preocupar com o amanhã, que ainda nem aconteceu, é trazer o problema que ainda vai vir, antecipando para vivenciar hoje. Então a ansiedade é você se preocupar hoje o que passaria amanhã. Então, na verdade, o que acontece que a OPAS, segundo os dados, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, traz esses dados de que o transtorno de ansiedade, bem como outros transtornos mentais, atinge cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. Então essa ansiedade e outros transtornos mentais, problemas relacionados à mente, né? Então essa ansiedade e suas derivações são problemas, são transtornos, são prejudicações que afetam 300 milhões de pessoas no mundo. É muita gente, 300 milhões de pessoas no mundo são afetadas por esse transtorno de ansiedade. Vivem com a ansiedade. E hoje a ansiedade não é só porque veio a pandemia.
A ansiedade já vem tomando conta, já vem sendo uma causa maléfica, um problema de saúde há muitos anos atrás, há muitas décadas. Há muitas décadas. E essa ansiedade que tem tomado conta de crianças, de jovens, de adolescentes, de adultos e até de anciãos, é um problema realmente que só o Senhor para solucionar, só o Senhor Deus para solucionar esse problema. Porque é um problema na alma. É problema relacionado à alma. Dentro dessa ansiedade aqui, desse transtorno aqui, tem a depressão. Que é uma doença perigosíssima que tem matado muita gente. Essa ansiedade e depressão compromete. Deixa o coração acelerado, turba o coração. Jesus em João 14, versículo número 1, Jesus diz: tranquilize o vosso coração. No texto popular, revista e corrigida, versão Almeida, Almeida Revista e Corrigida, ARC, Revista e Corrigida, diz: não se turbe o vosso coração. Na linguagem de hoje na linguagem alfalito, ou linguagem de hoje, tranquilize o vosso coração. Então vejamos que 300 milhões de pessoas no mundo são lideradas, são afetadas, atingidas com esse transtorno mental, com essa ansiedade. 300 milhões de pessoas. E segundo esses dados da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, quem lidera no mundo desses 300 milhões, quem lidera o ranking em primeiro lugar é o Brasil. Desses 300 milhões, quem lidera o ranking mundial em transtornos mentais, em problema com ansiedade, pessoas sofrendo com ansiedade, depressão, etc., e outros problemas de transtornos mentais, quem lidera desses 300 milhões no mundo é o Brasil, com 18,6 milhões de pessoas. 18 milhões de pessoas e 600 mil pessoas no Brasil sofrem com esse problema que afeta o mundo, a ansiedade. E é um problema silencioso, é um problema grave, porque muitas vezes nem todo mundo sabe que alguém é ansioso. Porque muitas vezes silencia, muitas vezes mesmo sorrindo, mas nos seus momentos enclausurados, solitários, sozinho, ali reflete, ali manifesta. Quantas pessoas que vão ao suicídio? Quantas pessoas que vão a cometer atrocidades? Quando se observa, por trás deste mal, que assim foi manifesto, estava um protagonista. A ansiedade ali instalada. E o que é que Jesus ensina em Mateus 6? No versículo 34 de Mateus, capítulo 6, Jesus disse: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Olha o conselho que Jesus dá.
Porque existem pessoas vivendo o amanhã enquanto ainda está no hoje. Jesus disse, não vos inquieteis, não ande ansioso pelo amanhã, que ainda não veio a existir. Se preocupe com o hoje. Jesus deixou claro, se preocupe com o hoje. O amanhã dará conta de si mesmo. Amanhã você vai ver o que vai acontecer e aí você estará mais uma vez lutando para sobressair. Mas não viva o amanhã se você ainda está no hoje. Se preocupe com o hoje. Detalhe, confiando em Deus. Confiando em Deus. Não vos inquietei pelo dia de amanhã. Porque o amanhã dará conta de si mesmo. E muita gente vivendo o amanhã no hoje. É necessário lançar sobre Deus essa ansiedade. Que você não esteja dentro dessa estimativa, dentro desses dados matemáticos, dessa pesquisa mundial, que você não esteja. Que Deus abençoe a você e repreenda esse mal da sua vida. Em o nome de Jesus. Subtópico número 3. A solução para a ansiedade. Qual é a solução para a ansiedade? A solução para a ansiedade sempre está e estará em Jesus. Jesus é a solução para essa ansiedade. Essa solução está em Jesus. Filipenses capítulo número 4, versículo 8 e versículo número 8 e 9 do capítulo 4 de Filipenses. A solução é Jesus. Então, o que Paulo diz? Paulo diz, o que é puro, pense. O que é verdadeiro, pense. O que é amável, o que é santo, o que é de virtude, o que vem de Deus, pense nisso. Ocupe a sua mente, não deixe a sua mente vazia. Porque mente vazia, já disse um dito popular, é a oficina do diabo. Pessoas ansiosas são pessoas que não têm a mente ocupadas em Deus. Pessoas ansiosas são pessoas que estão com a mente vazia de Deus. Aí se enche das coisas do diabo. Se enche de adultério, se enche de vício, se enche de homicídio, se enche de mentira, se enche de corrupção, se enche de tudo. Então a solução sempre está em Jesus. A solução para a ansiedade é Jesus. Jesus é a solução para a ansiedade. 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7, principalmente no versículo número 7, Pedro disse, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quem? Deus tem cuidado de nós. Lembra de Mateus, leitura em classe? Que Jesus diz, não ande ansioso pelo que haver de comer, de beber ou de vestir. E na sequência ele vai dizendo que se Deus veste a erva do campo, os lírios do campo, se Deus cuida dos animais, não cuidará muito mais de vocês? Vocês não têm muito mais valor, seres humanos, do que aves e plantas? E se Deus cuida das aves, das plantas, não cuidará muito mais de vós, que são seres humanos, que têm uma alma, enquanto o animal não tem alma? As plantas não têm alma?
São só seres irracionais, são só plantas, são só animais. Enquanto vocês têm alma, têm espírito. Então vocês são, além deles, estão um passo à frente deles, mais importante do que eles, disse Jesus. Então, se Deus cuida das coisas mínimas, não muito mais das coisas máximas, das coisas mais importantes, como é o caso, nós somos importantes para Deus, você tem um valor para Deus, não importa a sua cor, não importa o seu poder aquisitivo, não importa o seu grau acadêmico, você é importante para Deus. Muito precioso para Deus. E Deus cuida de você e quer cuidar de você, principalmente, peculiarmente, exclusivamente, quando você se dobrar para Ele, se render para Ele e estiver nele. Deus quer cuidar de você. Quero ler essa referência, capítulo 55 do livro dos Salmos. A solução para a ansiedade é o Senhor Jesus, é o Senhor Deus. Capítulo 55 do livro dos Salmos, versículo número 22. Olha só. 55 dos Salmos, versículo 22, nos diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. É mais ou menos o que Davi disse. Fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 37, versículo 25. Então, lance sobre Deus seu cuidado, sua ansiedade, e Ele cuidará de você. E Ele nunca permitirá que um justo, se você estiver com Ele, é um justo. E se você é justo, Deus não vai permitir que você seja abalado, confundido, envergonhado. Deus não vai permitir. Porque Deus, verdadeiramente, é o nosso Jeová Jireh. É o Senhor da nossa providência. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é nosso pastor, é o nosso pastor, nada nos faltará. Ele cuidará de nós. Tópico número 3. No tópico número 3 e último, bem rápido, já passamos de 1 hora de gravação. No tópico número 3, nós temos a provisão das necessidades espirituais. Estamos falando sobre a promessa de provisão. Então, Deus provê alimento, bebida e vestimenta, tópico 1. Deus provê, tópico número 2, Deus provê o preenchimento, suprindo as nossas necessidades emocionais, ou seja, correspondente à nossa alma e nosso espírito. Tópico número 3, nós temos a providência, a provisão das necessidades espirituais. Então, no subtópico número 1, nós temos a necessidade de salvação. Então, o ser humano ele tem a necessidade de salvação. Por que ele tem a necessidade de salvação? Porque lá no Éden, princípio da humanidade, Deus providenciou essa necessidade de salvação. Por quê? Porque Adão e Eva pecaram e agora a humanidade ficou toda comprometida, contaminada com o vírus do pecado. E só quem pôde tirar esse vírus do pecado foi o Senhor Jesus. Então Deus providenciou essa salvação, essa necessidade de salvação que todo ser humano tem. Todo ser humano tem necessidades primárias, básicas. Todo ser humano tem essa necessidade emocional, todo ser humano tem. E todo ser humano tem essa necessidade espiritual, que é a necessidade de salvação. Quem é que não precisa ser salvo? Todo mundo. Toda a humanidade carece de salvação. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Carecem de salvação. Romanos capítulo 5, versículo 12. Essa necessidade aconteceu por causa do ato de Adão e Eva em desobedecer, e esse ato de transgressão agora contaminou toda a raça humana, e agora todos estavam carentes dessa salvação. Se tornaram pecadores.
Aí vem Jesus, João 3, 16 ao 18, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e o mundo amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, a necessidade de salvação é suprida somente através do Senhor Jesus. Uma vez que você aceita Ele, uma vez que você passa a obedecer a Ele, seguir a Ele, você tem essa necessidade espiritual da salvação provida para a sua vida. Você está com a providência da salvação sobre a sua vida. Subtópico número 2, nós temos a necessidade da presença e direção do Espírito de Deus. A necessidade da presença e direção de Deus. Então, precisamos buscar a presença de Deus mediante a oração para fazer a sua vontade em nossa vida, conforme Êxodo 33, versículo número 15, quando Deus manda Moisés ir com o povo, e Deus disse: eu vou mandar meu anjo, Moisés, com vocês. Não se preocupe que vocês estarão seguros e protegidos. E Moisés disse: não, eu não irei, nós não iremos sem a tua presença, Senhor. Não iremos, não nos mande, não iremos. Eu não irei sem a tua presença. Eu só vou se for com a tua presença. Então, nós precisamos da presença de Deus. Não podemos andarmos sem a presença de Deus. Devemos indispensavelmente termos a presença de Deus sobre a nossa vida. O que é a presença de Deus sobre as nossas vidas? A presença de Deus sobre nossas vidas é Deus completamente sobre nossas vidas. É Deus tomando conta, dominando as nossas vidas. É Deus verdadeiramente estando sobre as nossas vidas. A presença de Deus significa isso. Significa que quando Deus está em nós, nós somos realmente pessoas que transmitem energias de Deus, luz de Deus, palavras de Deus, transmite bondade de Deus, amor de Deus, justiça de Deus, fidelidade de Deus. Temos as qualidades de Deus sobre nossas vidas. Então, presença. Além dessa preciosa presença, precisamos também da direção divina em nossa jornada. Então, devemos termos a presença de Deus sobre nossas vidas. Para quê? Para Ele estando em nós, nós possamos agora andarmos dirigidos por Ele. Então, precisamos da direção divina em nossa jornada. Para caminharmos, para andarmos, é preciso termos a presença de Deus sobre nossas vidas. Tendo a presença de Deus sobre nossas vidas, agora nossos passos serão guiados por Ele. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Os passos de uma pessoa que tem a presença de Deus, está nos Salmos, são dirigidos por Deus. Então, para isso, nós temos o Espírito Santo, nosso ajudador, e a palavra de Deus como bússola. Para essa direção, nós temos o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, nos ajudando como uma bússola, direcionando o caminho certo. Salmo 119, versículo número 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Então o Espírito Santo nos ilumina a direção da presença de Deus sobre nossas vidas, é porque o Espírito Santo está sobre nós. E se o Espírito Santo de Deus está sobre nós, ele nos ilumina no entendimento. Ou seja, nos faz entendermos, compreendermos, nos faz enxergarmos as Escrituras. Então, se é o Espírito Santo quem nos ilumina a entendermos e compreendermos as Escrituras, então se nós não entendemos, significa que falta a iluminação do Espírito Santo. Lógico. Então é preciso da presença de Deus, que é Deus sobre nossas vidas, para sermos dirigidos
E a presença de Deus é Deus sobre nossas vidas. E dirigir é porque é Ele quem vai nos direcionar. E para isso, quem estará ali dando essas diretrizes é o Espírito Santo de Deus, que nos faz entendermos a palavra de Deus e agora nos ilumina, nos dando entendimento das Escrituras para podermos compreendermos e colocarmos em prática. E por isso, o Espírito Santo de Deus, iluminando as nossas mentes, fazendo entender as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, então Ele agora nos faz ser guiado em tudo. Romanos capítulo 8, versículo número 14, a Bíblia nos diz assim que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, é o Espírito Santo de Deus quem faz essa condução, é quem guia, é quem nos guia, porque Ele está em nós. Terceiro subtópico e último, a necessidade do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo. Por que precisamos do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo ele é indispensável para as nossas vidas. É indispensável para essa necessidade espiritual ser suprida. Sem o Espírito Santo não temos força. Sem o Espírito Santo estamos ferrados. Sem o Espírito Santo estamos sem Deus e sem poder algum. Sansão em Juízes capítulo número 16, versículo número 20, quando ele vai usar aquela força, sendo que ele não tinha mais a força, a Bíblia vai dizer que não sabia ele que o Espírito do Senhor se tinha retirado dele. Então, quando estamos sem o Espírito Santo de Deus, estamos sem força. Sem forças para resistir ao pecado, sem forças para resistir ao mal, sem forças para resistir realmente à concupiscência, à soberba da vida. Estamos sem força. Porque quem nos dá a força para resistirmos é o Espírito Santo, que nos fortalece, que nos capacita, que o Espírito Santo vem sobre nossas vidas para isto. Para nos dar poder sobre a tentação, poder sobre o diabo, poder sobre a carne, poder sobre o pecado. E sermos assim verdadeiras testemunhas de Cristo, do nosso Deus. Atos 1 e 8. Salmo 51, versículo número 11. Davi tinha pecado. E diante do profeta Natã, e diante daquela situação toda, orando ele a Deus, ele diz: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. O que é uma pessoa sem o Espírito Santo? É um perdido. O que é uma pessoa sem o Espírito Santo? É um condenado. O que é a pessoa sem o Espírito de Deus? É uma pessoa que corre perigo. Porque é o Espírito Santo de Deus quem nos faz vencedor, que nos convenceu e nos convence do erro, do pecado. É o Espírito Santo quem faz toda essa obra. Nos capacitando para sermos homens e mulheres de Deus. Exclusivamente. Então, resumindo, a provisão das necessidades espirituais. Deus proveu
a necessidade da salvação através de Jesus, a necessidade da presença e direção de Deus. Somos carentes dessa presença de Deus e dessa direção de Deus. Porque a presença de Deus é importantíssima sobre nossas vidas. É importantíssima para o nosso dia a dia. É importantíssima a necessidade do Espírito Santo. Para nós sermos pessoas autênticas neste mundo, fazendo a diferença. Então, tratamos hoje sobre a promessa de provisão. Deus proveu em todas as áreas da nossa vida. Deus proveu na área espiritual, mas também na área física e emocional. Que Deus abençoe você e sua casa, em o nome de Jesus. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Que Deus abençoe você e sua casa, em o nome de Jesus. Participe dessa aula, quarta-feira, às 19 horas, em o nome de Jesus. Até a próxima, se Deus nos permitir. As promessas de Deus.